Vamos dar uma olhada na transferência de calor em superfícies compostas, em uma parede composta, e a resistência de contato que existe quando encostam dois materiais diferentes ou dois materiais rugosos entre si. Eu vou começar desenhando uma vista em corte de uma parede composta de dois materiais. O material pode ser, por exemplo, uma chapa de aço e um isolamento térmico em volta dele. Pode ser, por exemplo, uma parede de uma residência, que é um tijolo e o reboco, por exemplo. Então, são dois materiais quaisquer. Parte interna desse ambiente dá um determinado escoamento, temperatura infinito I de interno e coeficiente de transferência de calor interno. Parte externa, transferência de calor, coeficiente de transferência de calor externo e temperatura externa do escoamento. Eu vou fazer um gráfico aqui que mostra só a temperatura, o perfil de temperatura ao longo desse escoamento, né, ao longo dessa direção X que a gente está considerando. Então a temperatura começa lá em temperatura T infinito I, ela tem um decréscimo abrupto próximo da superfície, depois ele tem um decréscimo linear na superfície, dentro do sólido, no sólido A, por exemplo, mais um decréscimo linear, que é diferente do sólido B, porque as condutividades são diferentes, depois um decréscimo de temperatura para o escoamento externo. Veja que ele tem um errinho, na verdade, essa inclinação dessa reta nos sólidos A e B, ele é proporcional à transferência de calor, tá? Mas a pergunta que se faz é qual é a taxa de transferência de calor entre os ambientes interno e externo. Como é que se calcula essa taxa de transferência de calor quando você tem mais de um sólido, tá? Na verdade, o que a gente vai fazer é exatamente compor um circuito térmico da mesma forma que a gente compôs no vídeo passado. Então a gente começa pela diferença de potencial térmico, que são os potenciais conhecidos, e entre esses potenciais, aqui veja, a gente tem, na verdade, podemos descrever 4 expressões para transferência de calor, que é a convecção interna, condução no sólido A, condução no sólido B e convecção externa. Então aqui surgem então 4 resistências térmicas. Essas 4 resistências térmicas estão alinhadas, estão em série, então a gente vai escrever todas elas. Transferência de calor ou resistência de transferência de calor por convecção interna é 1 sobre HI vezes a área. Condução no sólido é LA, que é a espessura, sobre condutividade vezes a área. Condução no sólido B, LB, espessura, condutividade B vezes a área. E convecção externa é 1 sobre H externo vezes a área. Nesse caso, e somente nesse caso de geometrias planas ou geometrias em sistemas cartesianos, a área de condução é exatamente igual à área de convecção, tá? Não é sempre assim, a gente vai ver em sistemas radiais nos próximos vídeos. Então a taxa de transferência de calor é calculada da maneira que a gente já conhece. Taxa de transferência de calor é a diferença de potencial, ou seja, a diferença de temperatura, sobre o somatório de todas as resistências, nesse caso o somatório de resistência à convecção interna, condução no sólido A, condução no sólido B, e resistência à convecção externa, tá? É uma expressão um pouco mais complexa do que a gente viu no vídeo passado, mas a calcula exatamente da mesma forma, tá? Calcula exatamente da mesma forma, apenas acrescenta uma resistência de convecção. A pergunta que se faz é, e na interface entre esses dois sólidos, né? Como é que esses sólidos se encostam, na verdade? Porque são sólidos rugosos, podem ser sólidos rugosos, principalmente se forem metálicos, e de fato o que acontece é que essa interface não é um encosto exato, né? O que pode ficar ali, pode ficar resíduo de óleo, pode ficar ar, etc, né? Então vamos dar uma olhada, eu vou fazer um desenho um pouco mais em detalhe, com uma ampliação bastante grande aqui, para entender como é que essa rugosidade pode influenciar e como é que surge essa resistência de contato. De fato, pelo fato de não encostar perfeitamente um sólido no outro, né, fica uma região de vazio, uma região microscópica, mas é uma região de vazio, e essa região de vazio normalmente é preenchida por ar, pode ser preenchida por outro material que a gente queira, no caso, por exemplo, processadores de computador, a gente usa aquela pasta térmica para preencher essa região, aquela pasta branca térmica para preencher essa região, né? De fato, o que acontece é que a temperatura, surge uma diferença de temperatura, porque quando tem um material nesse vazio, quando tem um material que é com uma condutividade muito baixa, surge uma diferença de temperatura e uma resistência a esse contato, uma resistência de transferência de calor nesse contato. Compare, por exemplo, isso surge pela diferença de condutividades desse material com os materiais que estão compondo a parede, né, por exemplo.
Compare a condutividade do alumínio, 237 watts por metro Kelvin, por exemplo, com a condutividade do ar, que é o material que pode preencher esses vazios. A condutividade do ar é 0,0263 watts por metro Kelvin, ou seja, dali 3, 4 ordens de grandeza de diferença, né? Então a resistência à transferência de calor que o ar oferece é muito maior do que a resistência à transferência de calor que o alumínio oferece, por sua condutividade, então, ser muito menor. E de fato é uma expressão simples, a transferência de calor, taxa de transferência de calor por esse contato é uma diferença de temperatura que surge entre essas duas superfícies sobre uma resistência de contato, tá? Essa resistência de contato, eu vou trazer alguns dados aqui, essa resistência de contato tem alguns valores tabelados, os livros aí que a gente sugere já tem alguns valores, algumas tabelas que constam os valores, tá? Então não precisa se preocupar tanto com deduzir essa história. Por exemplo, aqui a resistência de contato duas linhas significa por unidade de área, tá? Então veja as unidades aqui. Essa resistência de contato para alumínio, duas chapas de alumínio encostando uma da outra, ela é na ordem de 1,5 a 5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado Kelvin por watt. E aqui tem alguns dados, só pressão de contato, 100 kN por metro quadrado, e só que veja, essa interface é vácuo. Agora veja a diferença exatamente da mesma interface, exatamente da mesma configuração de parede composta, duas chapas de alumínio, com exatamente a mesma pressão de contato. No entanto, na interface é colocada aquela pasta térmica, no caso é uma pasta descrita aqui como a da marca Down e um código da pasta, mas enfim, o que interessa aqui é que essa pasta térmica diminui bastante essa resistência de contato, vai de 1,5 vezes 10 a menos 4 a 0,07 vezes 10 a menos 4, ou seja, diminuiu aí 2 ordens de grandeza a resistência à transferência de calor. Se ele diminuiu a resistência à transferência de calor, quer dizer que essa pasta permite transferir mais calor. E isso, de fato, que é importante quando você usa essa pasta lá num processador de computador, porque você quer encostar esse processador, você quer encostar o trocador de calor no processador e quer extrair bastante calor. Então, você não quer que nenhuma resistência de contato evite a transferência de calor. É isso que se usa, tá? E aí, como é a forma de calcular, incluir essa resistência de contato na taxa de transferência de calor, ela está ali surgindo exatamente como uma resistência em série de um circuito térmico análogo, né? Então, a taxa de transferência de calor por essa parede composta, agora incluindo a resistência de contato, é a mesma diferença de temperatura do escoamento interno para escoamento externo, sobre o somatório de todas essas resistências, que é o somatório da convecção interna, resistência à convecção interna, resistência à condução no sólido A, mais resistência de contato, aqui é a resistência de contato vezes a área, mais resistência à condução no sólido B, mais a resistência à convecção externa. Tá? Então é um somatório dessas 5 resistências, elas são resistências em série, por isso que são escritas como um somatório, ok?